Seja bem-vindo, senador. Tudo bem? Tudo bem, prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Outro dia eu estava acompanhando uma entrevista que o senhor deu, salvo engano, ao Em Ponto, né? Que o senhor comentava aí sobre a questão do que parecia ser uma mitomania, né? Ou mitomaníacos, né? Pessoas que parecem ter uma doença de mentir sem parar. E com relação ao depoimento do ex-ministro Pazuello, o senhor chegou a dizer que parecia uma peça, ou era uma peça de ficção. Então, eu pergunto ao senhor, qual é, o senhor que entende de saúde e de fatos, qual é, na sua opinião, a maior mentira contada até agora? Bom, acho que a maior de todas elas foi aquela que havia uma documentação, né, muito clara de conhecimento do Brasil todo. Ele dizer que o presidente da República não tinha determinado o fim daquela negociação que estava havendo, aliás, era mais do que uma negociação, era já um acordo para que o governo federal comprasse 46 milhões de doses da vacina Coronavac, numa reunião com todos os governadores brasileiros. O presidente, no outro dia, diz que aquilo não estava servindo de nada, que já tinha mandado suspender aquela negociação, senta-se com ele no local onde ele estava em quarentena por conta da Covid e ainda ele diz que um manda, o outro obedece. Então, essa é uma mentira que não há como alguém sustentar, não é? Mas, como eu disse, esse governo é marcado por pessoas mitômanas, né? Elas criam as mentiras e acreditam nessas mentiras, reproduzem essas mentiras e o fazem com a maior naturalidade, porque ficam acreditando naquilo que inventaram. Senador Humberto Costa, Natuza aqui falando com o senhor, Pois obrigada não, pela Natuza. participação. Eu queria que o senhor nos ajudasse a entender, sobretudo os nossos assinantes, a existência da chamada bancada da cloroquina. Porque, veja, é muito compreensível que haja uma bancada governista e que essa bancada defenda os interesses do governo. Mas o que surpreende é que esta bancada, que tem a atribuição de defender o governo, também, por outro lado, defende o tempo inteiro um remédio que a ciência já comprovou ineficaz. Qual é a lógica política que o senhor, que vive disso, né? O senhor é a mesma estrutura. Qual é o objetivo? O que explica? Qual a estratégia política de ter dentro dessa bancada uma chamada bancada da cloroquina? Bem, eu acredito que isso é parte de uma teoria da conspiração, não é? Essa é uma doença praticamente inventada, é uma doença que não é grave. Há muitas pessoas que acreditam que tudo que a gente vê na televisão, o que está nos hospitais, aquilo tudo é como se fosse uma encenação, que o objetivo que as grandes companhias produtoras de medicamentos têm é de ganhar dinheiro com isso, produzir vacinas, e é uma doença simples para a qual já existe um medicamento que é barato, que está ao alcance de todos e que os ricos e os poderosos não querem que essa verdade chegue até as pessoas. Naturalmente que depois, se você analisar o crescimento da venda de comprimidos de cloroquina, de ivermectina, de azitromicina, termina se acompanhando também de um interesse econômico. Então, essa versão que eles criam e transformam em algo que é um debate político tem várias razões para estarem acontecendo. E eu acho que são essas. É uma doença simples, se todo mundo tomar o remédio, pode inclusive se expor, porque ele previne a doença, então reforça o discurso, não é, de que todo mundo devia estar trabalhando e não em casa. Senador Humberto Costa, Arthur da PF perguntando. Na quarta-feira o senhor fez um discurso muito duro, até comovente, na hora de ter a palavra na CPI. E aí muita gente surpreendeu que o senhor não fez uma pergunta.
Ontem a senadora Simone Tebet fez a mesma coisa, fez um discurso também bem duro sobre a inação do ex-ministro Pazuello e também não fez uma pergunta. Eu fiquei me perguntando, então, por que abrir mão de fazer a pergunta? É a constatação de que ele não responderia ou que ele não daria uma resposta verdadeira? Não, eu acho que naquele dia o presidente, o relator Renan, que tem todo o tempo do mundo e é correto que ele tenha para fazer as perguntas, eu acho que ele avançou muito, fez uma quantidade muito grande de perguntas e, inclusive, não analisou as respostas. Isso é importante, não é? Ao final, o ministro Pazuello disse que tinha saído porque a missão estava cumprida. Não era possível que alguém não chegasse para dizer que missão cumprida é essa que o senhor Pazuello veio vender aqui. Ele estava ali nadando de braçada, o pessoal da bancada do governo batendo palmas. Ali, naquele momento, era necessário que alguém trouxesse à realidade o que, de fato, estava acontecendo e está acontecendo no Brasil naquele momento. Então, por um lado, é importante fazer as perguntas, mas é importante também fazer a leitura do que a pessoa diz. E isso necessariamente não se faz com novas perguntas. Agora, eu acho que o relator, né, nós vamos até conversar, poderia fazer o seguinte, ele poderia escolher os temas mais importantes, né, e fazer as perguntas que fossem necessárias, inclusive estabelecendo um ping-pong com o próprio depoente. Senador, boa tarde. Ana Flor aqui de Brasília. O ex-ministro Pazuello diz que... O ex-ministro Pazuello fala que a burocracia atrapalhou, que ele não podia comprar vacina ou receber empresários porque não cabe isso a um ministro. Falou da agenda do presidente, que era tão atarefada, por isso recebia relativamente pouco, muito pouco, até uma vez por semana, a cada 15 dias. Eu queria aproveitar o senhor, que já foi ministro da Saúde, até por um período mais longo do que Pazuello, o senhor foi por mais de 2 anos ministro da Saúde, para ajudar a entender, é mesmo tão difícil, a burocracia atrapalha tanto, quando há uma doença nova, de que forma a gente consegue identificar os erros desse governo, até para que eles não se repitam quando for necessário? Bem, eu acho que precisamos primeiro partir do pressuposto de que o Ministério da Saúde ele tem uma burocracia de carreira extremamente qualificada, que tem uma experiência de décadas fazendo compras, contratações internacionais. Portanto, o Ministério estava totalmente capacitado para fazer isso. Aliás, essa é uma das razões que ninguém entende por que é que o ex-secretário de Comunicação entrou nessa negociação, porque o Ministério da Saúde tem, sim, essa expertise. Segundo, é lógico que o ministro ele tem um papel mais político, mas nós estamos precisando também de política para enfrentar essa pandemia. É lógico que ele sentasse a essa mesa com o presidente da Pfizer e dizer: para nós é importante comprar a vacina, nós vamos aqui fazer as mudanças que são necessárias, vocês vão, por outro lado, nos garantir um preço razoável, um prazo mínimo razoável, uma quantidade mínima razoável de vacinas, e depois dessa conversa, novamente, os técnicos vão se reunir. Se novamente for necessário, se reúne novamente com a empresa, não há nenhum problema com isso. E, no final, se bate aquela fotografia para mostrar que o governo trabalhou e conseguiu aquilo que se estava procurando. O ministro Pazuello não teve essa dimensão da importância que tem o ministro, no sentido, inclusive, de dar a palavra pelo governo de que tudo aquilo vai ser solucionado. Senador Humberto Costa, Valdo Cruz, aqui de Brasília. Senador, vimos aí nos 2 dias de depoimentos do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o que vocês classificaram de um festival de mentiras, né? A gente sabe que a população tem uma grande expectativa em relação ao trabalho da CPI em 2 sentidos. Primeiro,
em apontar os responsáveis pela essa crise sanitária tão grave assim no Brasil. E também de tentar definir medidas para que coisas do tipo que aconteceram no Brasil agora não se repitam. Aí eu pergunto para o senhor, esse tipo de depoimento, tanto do Pazuello como também do Ernesto Araújo, recheado, como vocês dizem, de mentiras, não pode passar para a sociedade um certo sentimento de frustração de que, de repente, a CPI não vai conseguir cumprir esse papel de apontar os responsáveis por essa crise sanitária tão grave assim no Brasil? Ou qual a mensagem que o senhor pode passar para quem está nos assistindo sobre o que a CPI já teria hoje para tentar identificar quem foi o culpado por tudo isso? Veja, eu não tenho esse receio. Essa CPI ela é diferente de outras que aconteceram, até porque hoje nós temos instituições que fiscalizam, que têm hoje uma capacidade muito maior do que tinha no passado. E aí as CPIs tinham um papel tão importante. Essa não é uma CPI que a gente vai encontrar, pode até encontrar, mas não se espera que encontre uma gravação feita onde se revelem coisas, um cheque, tudo isso pode aparecer. Mas, na verdade, essa CPI está marcada pelo fato de que os fatos são públicos. São gravações, são falas, são discursos, são conversas que o presidente da República teve publicamente, os ministros também. Então, nós estamos, na verdade, querendo saber os porquês, porque os fatos eles estão pululando à nossa frente, não é? Então, o que é que vai acontecer? Tudo bem, se o Pazuello está pensando que vai ficar por isso mesmo, ou o Weingarten está pensando que vai ficar por isso mesmo, lógico que não vai. O relatório ele deverá registrar todos esses crimes que foram cometidos e por quem. Por exemplo, crimes de responsabilidade, ou seja, o crime contra a saúde pública, o crime que afronta o direito da população à saúde, crimes comuns, crimes contra os direitos humanos que vão ser encaminhados, por exemplo, para o Alto Comissariado das Nações Unidas em Direitos Humanos, crimes contra a humanidade, o crime de genocídio, que vai compor, com toda certeza, parte do processo que está sendo movido no Tribunal Penal Internacional. E também crimes que são importantes, como, por exemplo, o falso testemunho, o perjúrio e o fato de as pessoas se evadirem de responder aquilo que é perguntado na CPI. Boa tarde, senador. É o Daniel Souza falando aqui do Rio de Janeiro. Me parece que a CPI ela tem um trabalho muito importante, né? Que é contar uma história do que aconteceu no Brasil ao longo desses meses. É o maior drama humanitário da história do Brasil, o maior drama humano de nossa história em termos de vidas. Eu queria lhe perguntar o que na sua avaliação já foi descoberto desse quebra-cabeça ao longo dessas semanas de trabalho da CPI? Quer dizer, o que aconteceu? É um quebra-cabeças, claro, vocês ainda estão trabalhando, mas o que já foi descoberto em relação ao que aconteceu para a gente ter esse fracasso tão grande no enfrentamento da CPI? Bem, eu acho que já está plenamente identificada a omissão, não é? O governo deixou de tomar decisões adequadas no momento adequado, com a amplitude adequada. Segundo, o cometimento de crimes de responsabilidade, crimes contra a saúde pública, por exemplo, permitir e contribuir para a disseminação e ampliação de uma epidemia. Nós identificamos também a falta de uma articulação política, que não tanto política, mas técnica, que permitisse um enfrentamento nacional do problema. O presidente da República e o governo não assumiram a função que o SUS reserva ao governo federal, que é de coordenar ações como essa. Ficaram os governadores e os prefeitos inteiramente jogados à sua própria sorte para fazer esse enfrentamento. Identificamos também alguns crimes que são, eu diria até, dolosos, não é? Se for verdade o que disse ontem o senador Eduardo Braga e que o vice-governador do estado já disse, que tentaram em Manaus
fazer um experimento, imaginando que boa parte da população estaria imunizada ou seria imunizada com a liberação do comércio, de todas as atividades, isso é um crime com dolo eventual e faz parte da questão mais relevante, que eu acho que nós estamos trabalhando para provar, e eu acredito piamente que fez parte da estratégia do governo, que é a tentativa de constituir a chamada imunidade coletiva ou natural pela disseminação do vírus. Aí seria um crime doloso com uma intenção macabra. A Natuza já tinha falado sobre isso e é preciso investigar, porque estamos falando de alguma coisa muito grave. Agora, eu queria dividir com o senhor uma percepção que eu tenho, que eu acho temerária, porque está acontecendo um fenômeno de banalização de declarações presidenciais. Então, até o próprio senador Girão, hoje em entrevista aqui à Globo News, citaram, né, quando o presidente fala... não, já mandei cancelar, o presidente sou eu, não vai assinar com a Coronavac. Vai que aí o senador falou, não, às vezes o presidente fala umas coisas, mas isso não é ordem. Aí o próprio Pazuello diz, não, aquilo que eu falei é resposta de internet. Criaram agora essa fantasia que tem uma resposta que não vale para o mundo real. Por que eu digo isso? Eu acho muito temerário. O Papo de Política ontem conseguiu um material exclusivo, um levantamento feito pela própria CPI, elencando 200 frases negacionistas do presidente da República. Então, ele lá em março dizia, olha, no meu entender, estão superdimensionando, não fiquem preocupados. Março do ano passado. Olha, eu estou prevendo aqui, ele previa, da cabeça dele, que não vão morrer mais que 796 pessoas em um ano de Covid. Ou seja, o quão grave é não levar a sério uma declaração que, quando é dita por um presidente da República, evidentemente, pelo menos é o que eu penso, ela já vem revestida desse caráter oficial. Por que a gente está lidando agora com essas pós-verdades assim, senador? Isso é algo que me indigna. Isso é muito grave, não é? Em todos os lugares do mundo em que o enfrentamento à Covid conseguiu algum resultado, os chefes de Estado e de governo tiveram um papel muito importante em liderar o país, porque são pessoas que têm uma credibilidade. O cidadão comum olha o presidente da República dizendo alguma coisa, ele imagina que aquilo tem uma base de pessoas capacitadas que disseram a ele, que provaram a ele. Então, as pessoas tendem a acreditar. Agora, essa história de que o presidente diz uma coisa no cercadinho e outra coisa dentro do Palácio do Planalto é muito perigosa, eu diria que é uma coisa gravíssima, porque se há alguém num país que não pode ter duas caras, duas palavras, dois discursos, é o presidente da República. Ainda mais numa situação desesperadora como essa, de sofrimento da população, de incertezas, né? Então, eu acho muito grave que alguém queira naturalizar isso. Eu acho o contrário. O reconhecimento de que isso existe, eu espero que o relator Renan Calheiros, e eu tenho certeza que ele vai fazer, irá registrar como uma coisa muito grave. Um presidente que diz uma coisa para uns e diz uma coisa diferente para outros. Eu me lembrei que em dezembro, agora, quando todo mundo queria vacina e alguns países já tinham começado a vacinar, o presidente disse, eu tomei a melhor vacina, o próprio vírus, e sem efeito colateral. O quão grave é isso, eu não sei dizer. Senador Humberto Costa, obrigadíssima por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço. Um abraço a todos vocês. Até a próxima.